Fala, povo tricolor, tudo bem com vocês? Hoje com certeza tudo bem, né? Depois dessa grande vitória diante do Vasco, placar de 2-1, mais um passo importante rumo ao objetivo do ano, que é subir de volta para a Série A, para o nosso lugar. Um jogo extremamente difícil, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo agora, tá? Mas antes, roda a vinheta. Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho desse jogo, um jogo que foi muito difícil, um jogo encardido, mas um jogo onde demos um passo muito importante no nosso objetivo, que é retornar de volta para o nosso lugar, que é na Série A. Um jogo que marcou a reestreia do nosso comandante, quarta passagem do Renato pelo Grêmio, e que bom que o Renato reestreou com essa vitória, uma vitória bem importante. Mas o jogo foi bem difícil, o jogo foi bem encardido. O Renato optou por mandar a campo um time com a mesma escalação e a mesma formação tática que o técnico Roger vinha comandando, vinha trazendo, né, a campo para os últimos jogos dele. Eu creio que essa decisão do Renato de manter a formação tática e a escalação se deva mais a uma questão de gerenciamento de grupo mesmo, né, porque o Renato não quis chegar já tirando o jogador que era titular com o Roger e já colocando no banco para não acabar perdendo um ou outro jogador. A gente conhece bem como é que o Renato pensa nesse sentido. Ele é um cara que protege muito o grupo, é um cara que preza muito por ter o grupo na mão, então creio que essa decisão do Renato de mandar a campo essa formação que o Roger vinha fazendo e essa mesma escalação se deva mais a isso, a gerenciamento de grupo mesmo, né? Então creio que tenha passado por isso. A gente tomou um gol logo no começo, né, aos 4 minutos de jogo. Eu achei que a partir dali a situação ia se complicar. Felizmente o Grêmio reagiu muito rápido, mostrou um poder de reação que foi muito positivo. O Bitelo, logo aos 10 minutos, já empatou a partida e o Grêmio virou 10 minutos depois com o Tassiano. Um jogo aberto, um jogo com chances para os dois lados, é um jogo que foi franco, né? Com o Grêmio, inclusive, tendo um comportamento parecido com o que era o comportamento do time do Roger, jogando com as linhas mais baixas, deixando mais a posse de bola para o adversário. O Vasco dominando o meio-campo, né, que é uma coisa que eu já falei, nos vídeos anteriores aqui do canal, que o Grêmio tem perdido o meio-campo para todos os adversários praticamente, né? O Grêmio tem um meio-campo com 3 jogadores só, né, porque joga com 2 extremos do centroavante, então o meio-campo do Grêmio sofre muito por essa inferioridade numérica no setor. Mas o Renato optou, né, da forma que eu falei, por manter a mesma escalação. Então, na minha opinião, pessoal, estou deixando bem claro, o problema do Grêmio, no meu ver, está no meio-campo. Quando tu tem uma formação tática, onde tu tem 2 extremas e um time com 3 jogadores só no meio-campo, esses 2 extremos eles têm que ser extremamente efetivos. E no caso do Grêmio, só um dos lados do Grêmio é efetivo. O lado direito do Grêmio com Edilson e Biel é um lado forte. O Grêmio constrói bastante por esse lado. Em compensação, né, o lado esquerdo do Grêmio é um lado totalmente improdutivo. Tanto o Diogo Barbosa quanto o Guilherme não constroem absolutamente nada, nem ofensiva e nem defensivamente. Então eu creio que essa situação de jogar com o Guilherme não se justifica, né? O Guilherme hoje foi o tempo todo um jogador a menos em campo. Todas as bolas que o Guilherme tentou partir para cima da marcação, ele não levou vantagem. O Guilherme não construiu nada. Então ele não se justifica, o Guilherme não se justifica. E aí quando você tem um time com meio campo com 3 jogadores e os teus extremas não dão aquela contribuição que tu precisa, nem do ponto de vista de marcação, porque o Guilherme não sabe marcar, e nem do ponto de vista de construção, o teu meio-campo acaba sofrendo, acaba ficando exposto. Então creio que seja isso que esteja acontecendo com o Grêmio, né? O Grêmio precisa mudar a formação tática, o Grêmio precisa jogar num 4-4-2, né? Num 4-4-2. O Tassiano poderia entrar no lugar do Campas, como foi hoje, foi o que aconteceu, e o Grêmio cresceu muito com a entrada do Tassiano, cresceu muito mesmo, tanto é que foi só depois da entrada do Tassiano que o Grêmio virou a partida.
E como eu falei, né, o lado forte do Grêmio é o lado direito. Né, o lado esquerdo não acrescenta absolutamente nada. Então, creio que se a gente jogasse com o Guilherme saindo e entrando o Gabriel Silva, o Thiago Santos ou o Lucas Leiva, o Grêmio jogando com 4 jogadores no meio campo e jogando com um ataque com Biel e Diego Souza, com o Biel flutuando dos dois lados do campo, né, porque o Biel ele não precisa ficar preso só na direita. Né, o Grêmio pode jogar com 2 atacantes e o Biel flutuando nos dois lados do campo. E aí você tira o Guilherme e coloca mais um meio campista. Então o meu meio campo poderia ficar com 3 volantes e um meio articulador. Os volantes poderiam ser Vila Sante, Bitelo e Thiago Santos, por exemplo, com o Tassiano jogando mais como meia. Hoje a gente viu que o Tassiano tem condições de fazer essa função, né? O Tassiano pode jogar como meia. O Lucas Leiva está sentindo muito, né? A competitividade da Série B, a competitividade do futebol brasileiro, não conseguiu encontrar ainda o seu melhor futebol. Então, de repente a gente pode armar esse time com 3 volantes, com Vila Sante, Bitelo e Thiago Santos, deixando o Tassiano mais adiantado. Acho que seria uma boa opção, com Biel e Diego Souza na frente, o Biel jogando flutuando, né, jogando livre tanto no setor direito quanto no setor esquerdo. Né. Agora eu quero falar um pouquinho a respeito das individualidades. Eu quero citar 4 individualidades, 2 positivas e 2 negativas, que eu acho que foram os jogadores que mais marcaram a partida. Vamos começar pelo negativo. Tá? Quero citar o Campaz, uma individualidade negativa no jogo de hoje. O Campaz, enquanto esteve no jogo, jogou muito mal, jogou muito pouco. Inclusive o Campaz já não se justifica mais também como titular desse time do Grêmio. Eu sei que o Renato andou elogiando o Campaz aí, dizendo que é um grande jogador. Está tentando dar moral para esse jogador, está tentando recuperar esse jogador. Mas o Campaz, a verdade é que o Campaz não se ajuda. Então, depois da saída do Campaz que o Grêmio conseguiu construir a sua vitória. Outra individualidade negativa que eu quero citar é o Guilherme, né? Obviamente. O Guilherme não ganhou absolutamente uma jogada o jogo inteiro, não teve uma vitória pessoal, não conseguiu fazer absolutamente nada, nem ofensivo e nem defensivamente. É outro jogador que já não se justifica no time titular do Grêmio. Agora vamos para as individualidades positivas, as individualidades que mudaram o jogo e que garantiram a vitória do Grêmio. A primeira, Breno. O Breno hoje fez 2 defesas espetaculares que garantiram a vitória do Grêmio. 2 defesas assim fantásticas. Então o Breno foi uma individualidade, foi um destaque positivo muito forte hoje no jogo, tá? Que garantiu a nossa vitória. E a outra individualidade que eu quero citar, né, positivamente, é o Tassiano. Foi a partir da entrada do Tassiano que o Grêmio conseguiu construir a sua vitória. O Tassiano acrescentou muito no meio-campo, deu uma movimentação, uma dinâmica muito interessante para o meio-campo do Grêmio, e creio que esse jogador deva se tornar titular agora com a saída do Campaz do time. O que é muito bom para nós, né? Claro que a gente fica triste pela lesão do Campaz, mas acabou que o Tassiano agora vai ter a oportunidade que ele precisa, né, nesse time do Grêmio. Então acho que o Grêmio vai precisar mudar o sistema tático, tá? O Guilherme também tem que sair do time. O Guilherme precisa sair, tá? A empolgação da torcida, né, com essa volta do Renato, ela vai durar muito pouco, né? Alguns jogos. Se o Grêmio não começar a mostrar futebol, não começar a jogar bem, a torcida vai acabar começando a se impacientar até mesmo com o Renato, né? Não dá para se enganar, né? Que o Vasco hoje, nossa, o Vasco é um adversário difícil. Não vão se enganar com isso, né? Sabe por quê? Porque antes de pegar o Vasco, antes de pegar o Grêmio, o Vasco perdeu para o Brusque. Então, não vão achar que o Vasco é um super time. O Vasco é um time frágil que tem muitas carências, muitas limitações. O Vasco perdeu para o Brusque antes de pegar o Grêmio. Então a gente não pode se enganar com essa vitória diante do Vasco. E o Renato disse que foi o melhor jogo do Grêmio na visão dele. O Renato está dizendo isso para dar moral para o grupo de jogadores, para dar confiança. Ele quer fazer o grupo ficar confiante. Mas com certeza ele não viu isso. Isso é sem dúvida, né? Tem muita coisa para ser ajustada, né, pessoal? Muita coisa a ser feita. Então acho que em resumo é isso. Acho que o Renato precisa mexer nessa escalação e mexer nessa formação tática, né, para arrumar o Grêmio, para o Grêmio ter, além do resultado, desempenho. Claro que o importante agora é o resultado, mas o Grêmio precisa ter desempenho também. Até porque não existe resultado que se sustente a longo prazo, a médio e longo prazo, sem desempenho. Daqui a pouquinho, se o Grêmio não arrumar essas questões, o futebol ele pune. O futebol ele não permite erros. Daqui a pouquinho o Grêmio vai ter problema, se o Grêmio não ajustar essa formação e essa escalação. O futebol ele não perdoa erros.
tá, pessoal? E tu, o que tu acha, gremista? Tu acha que eu tenho razão nessa minha análise ou tu pensa diferente? Deixa tua opinião aqui nos comentários, te inscreve no canal, dá aquele like, ativa as notificações aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.